Muito bem. Janaína Pascoal está conosco aqui hoje, deputada estadual mais votada da história no estado de São Paulo, com mais de 2 milhões de votos, e após uma atuação muito expressiva durante o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, ganhou muita notoriedade e obteve essa eleição na sua primeira incursão aí pela política. Janaína, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, uma honra poder participar e estou à disposição. Olha, eu queria começar perguntando o seguinte, né? 2018, ainda vinha toda aquela onda, né, do que ocorreu lá durante o impeachment da Dilma, da presidente Dilma, e você estava ali, né, como se diz na política, né, uma noiva cobiçada por vários partidos, né? É verdade que chegou a ter um convite para ser candidata a vice-presidente na chapa do Bolsonaro? Sim, foi um convite sério. As pessoas... Eu acho interessante quando as pessoas me perguntam isso, porque foi um processo longo, sabe, de avaliação, de amadurecimento. Isso aconteceu, sim, não foi história para boi dormir, não. Por que vocês não chegaram a um acordo, a uma decisão nesse sentido? O ponto central foi a questão da mudança para Brasília, que eu nunca tive um envolvimento político partidário, então, para minha família era algo muito traumático, e eu não tinha condições de me mudar naquele momento. Eu propus para o presidente assumir a vice-presidência e reativar um escritório que tem da Presidência da República aqui em São Paulo, e eu trabalharia em São Paulo, despacharia de São Paulo e iria para os outros estados da federação a partir de São Paulo e ia para Brasília para substituí-lo ou para participar de reuniões com ele. E houve uma certa resistência, né, a essa minha proposta, e depois também a própria base dele começou a se incomodar com as minhas visões, assim, os meus posicionamentos mais ponderados. Nós fomos amadurecendo até que acabou ficando decidido que não daria certo, entendeu? E tinha alguma pauta específica que vocês não entravam em acordo, em conformidade? Que ele veio conversar comigo na época, que ele queria ver se eu mudava de opinião, que era a diminuição da idade penal. Eu lembro dessa discussão. Tinha algum outro ponto bem específico da área do direito, mas que eu não consigo agora me lembrar. Que ele dizia, não, você tem que concordar. O que era, hein? Eu não me lembro. Eu lembro essa questão da idade penal. Ele tinha, na época, uma proposta de aumentar o número de ministros do Supremo. Aí eu expliquei para ele que isso não seria possível, porque seria interpretado como uma intervenção de um poder no outro. Ele compreendeu, imediatamente ele retirou essa proposta do seu plano de governo. Não foi uma vivência ruim, sabe? Não foi uma convivência ruim ali, o período que a gente teve essa aproximação. Você teve teve uma boa impressão dele, foi isso? Sim. Bom, Janaína, e aí são 3 anos de mandato já. Como é que foi trocar a sala de aula, o escritório de advocacia, pelo plenário da Assembleia? Olha, eu acho assim, eu não sei se eu vou seguir na política, né? Isso vai ser uma decisão de Deus e do povo, ou de Deus por meio do povo. Eu não sei se eu vou seguir, mas como experiência, né, de vida, como experiência até para fins acadêmicos, foi algo muito positivo. Acho que pude produzir muito, ainda estou produzindo, sejam projetos de lei, sejam participações em CPIs, em comissões, né, temáticas, saúde, Constituição e Justiça, apresentação de vários documentos aqui parlamentares que objetivam fiscalizar o Poder Executivo. Então, eu não vejo pontos negativos, sabe? Fico muito feliz de ter enfrentado esse desafio.
e de ter essa vivência, assim, acho que só tem ponto positivo. Na história tem muito disso, né? Pessoas do direito que foram para a política e acabaram dando ali uma contribuição na política, depois retornaram para o direito, né? São na história brasileira, então, né? Porque o principal curso, né, da área de humanas era o curso de direito. E muitos se formavam em direito e iam ser jornalistas, né? Iam ser políticos. Mais recentemente nós temos vários exemplos, né? Então, Eu também é professor de direito, né? Que a sim, gente conversou um pouquinho antes. Eu penso assim, né? Sem nenhuma pretensão, vamos dizer, elitista, tá? Mas a formação jurídica, a meu ver, ela é uma das mais importantes para o parlamentar. Porque muita gente acha que a vivência numa casa legislativa ela é eminentemente política. Ela é também política, mas ela é eminentemente jurídica. É muito difícil, sem o conhecimento do direito, você ter percepção do impacto que um texto legal vai ter na sociedade. Eu percebo muito que o parlamentar que não é da área do direito, ele até pode fazer um texto legislativo bonito, com princípios, com ideias, com propostas, mas falta aquele tom, né, do texto cogente, entendeu? O texto que vai efetivamente vincular, entendeu? Então, eu percebo muito como a formação jurídica faz diferença e acho importante os professores de direito que estão nos acompanhando nessa entrevista passarem a trabalhar os seus alunos para entrarem na atividade legislativa, seja como parlamentares ou aqueles que não têm perfil, porque a vida de parlamentar ela é muito exposta, né? Nem todo mundo tem perfil, para se prepararem para a assessoria. Né? As casas legislativas no Brasil precisam de uma assessoria mais qualificada, mais técnica. Né? Então, é uma atividade que eu acho que nas faculdades de direito não se visa muito, né? E é uma falha das faculdades. Eu quando voltar para a sala de aula, acredito que vou voltar muito melhor, sabe? E você tem uma história acadêmica, né, aí na USP, e escreveu livros, produziu ensaios acadêmicos, teses, enfim. E a gente, que é da área do direito, já te acompanhava há muito tempo, mas o grande público pôde te conhecer durante o processo de impeachment. E a gente que era da área do direito acompanhou a sua atuação técnica ali. E você teve atuou em conjunto na elaboração, né, do pedido de impeachment com dois grandes juristas, o professor Miguel Reale Júnior e o professor Hélio Bicudo. Como é que são personalidades, assim, a meu ver, muito diferentes. Como é que vocês se uniram? Como é que vocês se encontraram e resolveram partir para esse pedido de impeachment? É interessante porque o professor Miguel Reale Júnior foi meu professor na faculdade, depois foi meu orientador no doutoramento. Então, eu tinha já um contato maior com ele, né? Ele era professor titular no Departamento de Direito Penal da USP, eu professora livre docente, mas é um grau a menos, entendeu? Mas é concursada também, então éramos colegas de departamento. Então, eu tinha, assim, uma longa convivência com o professor Miguel, e o doutor Hélio Bicudo eu conheci às vésperas de de protocolizar o pedido. Tá? Por que eu acabei conhecendo o doutor Hélio? Porque eu queria pedir o impeachment, estava com a petição elaborada, e o professor Miguel, que foi a pessoa que eu convidei primeiramente, não quis entrar. O professor Miguel ele tinha uma visão muito diferente da minha com relação ao impeachment. Tá? Nós até temos visões convergentes sobre a teoria do delito, sobre direito penal, mas no que concerne ao impeachment, num primeiro momento ele era contrário.
Aí eu disse assim para ele, professor, se o senhor não quer mesmo entrar comigo, eu vou procurar outra pessoa. E bati em várias portas. A última, que todas disseram não, né? Não vou aqui ficar dando nomes, porque eu acho que é deselegante, mas assim, eu ouvi muito isso. Olha, você está correta, a peça está boa, eu concordo, mas não posso me expor, não posso comprometer meu escritório, não posso comprometer minha carreira acadêmica. Ouvi até que a esposa não ia deixar. Aí Até que eu cheguei na casa do doutor Hélio Bicudo, apresentada pelo doutor Tiago, que é ex-aluno do Lago São Francisco, e doutor Hélio, que eu não Então foi você que elaborou a petição. fui eu. Aí eu E vi, por que você precisava de mais alguém para não endossar acredito, isso? é uma questão mesmo de autoestima, eu acho, Eu sempre fui muito técnica, né? Mas nunca me vi, vamos dizer assim, no front, entendeu? Então eu acreditava que eu tinha que encontrar alguém, né? Para, vamos dizer assim, encabeçar, entendeu? Eu tava disposta a fazer as peças, a preparar as audiências. Eu não tinha percebido que poderia ser eu a estar no front, né? E aí eu procurei o professor Miguel, ele não quis. Aí encontrei o doutor Hélio. Quando o doutor Hélio, que tinha sido promotor de justiça por 40 anos, leu a peça e falou, não, essa peça está correta como peça de acusação, esse é o caminho, eu vou assinar junto, aquilo me deu um conforto, Tem entendeu? uma segurança maior. Até, Segurança. até porque o Hélio Bicudo é um dos fundadores do PT. Né? E foi interessante, porque quando ele aceitou assinar, o senhor tem uma ideia como eu não me via como a figura central da história. Eu disse assim para ele, doutor Hélio, se o senhor quiser, eu dou a petição para o senhor assina sozinho, o meu nome não precisa nem aparecer, se o senhor preferir. Aí ele falou assim, mas você não quer assinar? Eu falei, não, eu quero, tudo que eu escrevi eu acredito, mas eu quero deixar o senhor à vontade, o que me interessa, o que me importa é que isso aconteça, entendeu? Mas aí, no meio do caminho, eu percebi que se não houvesse um envolvimento real da minha parte, o processo não andaria, né? Porque o doutor Hélio estava num momento da sua vida, muito embora muito lúcido, muito inteligente, muito consciente, mas muito frágil pela idade avançada. E depois o professor Miguel entrou, mas ele não entrou com a mesma convicção que eu sempre tive, entendeu? E eu precisava ter certeza que aquilo ia andar. Né? Então, assim, como eu acreditava muito e acredito na importância daquele processo para o Brasil, para o futuro, eu acabei me envolvendo de uma forma que eu teve momentos ali que eu tinha medo de sair do Senado, já mais, né, quando o processo estava mais avançado, e acontecer qualquer coisa. Então, eu virei quase que uma guardiã, entendeu? Eu praticamente morei ali cuidando do processo, né? Porque então, também o processo, quando vai para a prática, é muito árduo, né? É muito árduo. As audiências extensas. E é interessante porque as pessoas acham que o processo de impeachment anda sozinho. Eu vejo, às vezes, sabe, movimentos, ativistas dizerem, não, vamos pedir o impeachment, e acho que aquilo anda sozinho. Não é, né? Tem uma série de atos que precisam ser muito estudados, muito bem elaborados. É um trabalho técnico acima de tudo, né? Então, assim, mas foi uma experiência de vida assim incrível. Acho que foi tem até documentários aí, o maior processo do país, entendeu? E tem um que você aparece como do lado como se fosse uma pessoa perversa, né? Que tivesse ali. Mas assim, não é verdade que o vilão acaba tendo mais fama do que o mocinho? Como tivesse provocado aí um ato de perseguição sem razão. Olha, esses dias o ministro Roberto Barroso, né, deu uma declaração dizendo que a Dilma não caiu por causa das pedaladas fiscais, mas pela falta de apoio político. A meu ver, foi uma declaração que falou uma certa realidade, porque o impeachment é eminentemente um processo político.
A senhora acha que com essa declaração ele desmereceu tudo que aconteceu ou foi uma declaração normal que as pessoas deturparam depois? Não, não achei que foi uma declaração assim tão normal que as pessoas deturparam, não. Achei uma declaração extemporânea, né? Falo isso muito respeitosamente, e não digo que tenha desmerecido, porque é um direito dele ter a percepção dele, a análise dele, eu respeito, mas é um processo, né? O impeachment, em teoria, e aquele processo, na prática, que tem uma perspectiva política, claro que tem, mas a raiz é jurídica, né? E nós cuidamos de demonstrar esse lado técnico-jurídico muito consistente, com perícias, com depoimentos, com documentos, com a investigação do MP de Contas. Então, eu realmente, claro, não concordo com a manifestação do ministro, respeito, porque nós estamos numa democracia, mas não concordo. No passado recente, eu já tinha tido uma divergência jurídica, tá? Não é pessoal, com o ministro Barroso, quando ele, na condição de advogado, antes de ser ministro, defendeu que o senhor Cesare Battisti permanecesse no país, e eu me manifestei, depois de estudar o processo, pela extradição, né, pela legitimidade do pedido de extradição e pela correção da extradição. Então, houve ali já uma visão divergente, do ponto de vista jurídico, mas também, né, com alguma implicação política. Isso é da democracia, né? Mas eu confesso que achei um pouco extemporâneo o ministro dizer, né, dizer o que disse naquela oportunidade. E estranhei um pouco ter sido assim uma semana, né, vamos dizer assim, de revisionismo, entendeu? E eu até fiz uma brincadeira, falei, mas se todos estão convictos de que foi um processo sem, vamos dizer assim, sem um fundamento jurídico, basta o PT lançar a ex-presidente Dilma candidata, né? Sim. Tanto a presidente propriamente ou a vice do ex-presidente Lula, e não é o que eles estão fazendo, eles estão escondendo a ex-presidente. Essa declaração do ministro Barroso alimentou esse discurso, né, que o PT usa muito, de que foi um golpe, né? Acabou ressuscitando isso. Mas, assim, eu acredito que eu vou ter que conviver, né, com essas leituras divergentes a minha vida inteira. Sim. E, com a graça de Deus, eu sou uma pessoa de espírito democrático e estou preparada para conviver com essa divergência, mais esta divergência. Eu lembro que você, logo depois, foi dar aula, né? O pessoal colocou lá no quadro, chamando de golpista. Eu acho que isso foi te dando também uma segurança maior para enfrentar esses debates com naturalidade, não? Na faculdade, eu sempre tive uma visão muito minoritária, né? Então, por exemplo, a USP é um ambiente em que se defende muito a legalização da venda de drogas, eu sou contrária. Se defende como direito fundamental a legalização, não só a descriminalização, a legalização do aborto, né, sem nenhuma restrição. Eu sou contrária, fui ao Supremo Tribunal Federal sustentar contra esse pleito, que é do partido do PSOL, inclusive, que o PSOL ajuizou uma ação com essa finalidade. A USP é um ambiente assim que tem muito preconceito contra militar, eu sempre fiz um contraponto lá dentro. Então, eu me criei, vamos dizer assim, né, num ambiente hostil aos meus pensamentos. Né? Que bom que eu tenho esse preparo. Isso é bom, né? Vai dando mais segurança. Eu sempre falo o seguinte, eu acompanhei muito de perto também o impeachment do Collor, né? Já tinha, assim, eu já trabalhava até na imprensa, e acompanhei aquilo e vi depois o tanto que a imprensa, de um modo geral, falava do advogado Evandro Lins e Silva como sendo o advogado do povo, o advogado que enfrentou lá o processo de impeachment. E depois, no processo da Dilma, eu vi a diferença de tratamento que é da imprensa com relação a você, que era muito mais hostil. E eu falava na época, o Evandro Lins,
e Silva, que foi um dos mais brilhantes advogados do Brasil, não resta dúvida, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, ele chutou cachorro morto. A Janaína enfrentou o maior partido da América Latina, que com ramificações, né, nas universidades, ramificações nos sindicatos, movimentos populares aí, né, MST, MTST, tudo apoiava, dava sustentação ao governo do PT. E você enfrentou um desafio muito mais difícil do que o Evandro Lins e Silva na época. Eu cheguei a me manifestar nesse sentido, porque era o que eu percebi. Mas eu acho que isso tocou no ponto, entendeu? Os formadores de opinião no Brasil têm um viés bem mais esquerdista, né? Alguns até se apresentam como centro, mas quando começa a se conversar, então lá o Collor representava a direita, né? O PT ainda representa a esquerda, muito embora seja uma esquerda, como é que eu posso dizer assim? Que quer muito para si, né? Quer muito para si, de divisão. É uma hegemonia, né? Pretende uma hegemonia na esquerda. A imprensa é muito dominada pela esquerda, as universidades, entendeu? Alguns por ideologia, outros por interesse, porque também tem muito dinheiro sendo distribuído, né? Na época, muito mais. Então, eu acredito que seja parte desse movimento. Foi por isso até que eu decidi enfrentar, porque eu senti que ninguém enfrentaria, né? Que era necessário fazer isso pelo nosso país, entendeu? Janaína, já que você entrou nesse assunto aí da política polarizada que nós temos hoje, né? Porque, como você disse, muitos órgãos de imprensa, instituições como o Ministério Público, Defensoria Pública, as universidades, há um predomínio da ideologia de esquerda e você disse que é de direita, né? Você teve a coragem de assumir isso. E eu li alguma coisa que o professor Miguel Reale até ficou um pouco chateado com você, te identificando com o bolsonarismo. O professor Miguel Reale, que tem uma ligação com o PSDB de longa data. Aconteceu isso mesmo? Vocês pararam de se falar? Houve um afastamento, mas não foi por força do Bolsonaro, até porque, naquele momento do impeachment, com todo respeito ao presidente Bolsonaro, ele não teve participação nenhuma, entendeu? O presidente Bolsonaro não teve. Então, assim, o afastamento que houve teve a ver com o processo de impeachment, né? Nós internamente divergíamos muito. Houve momentos em que o professor achou que era caso de retirar o nosso pedido para prestigiar um pedido da OAB, e eu disse para ele, sempre de maneira respeitosa, porque eu sou assim, falei, professor, não tem sentido retirar um pedido que já está recebido, que já está em andamento, em prol de um pedido que ainda vai ser protocolizado. Qual é a garantia que esse novo pedido vai ser aceito? Então, ali, o nosso afastamento se deveu ao próprio processo, às divergências internas, não a questão do Bolsonaro. Quando eu apoiei o presidente Bolsonaro e o professor Miguel nunca gostou dele, eu acredito que tenha havido um acirramento, entendeu? E aí o professor pode, eu não sei se ele fez essa declaração, mas ele pode ter declarado em alguma entrevista algum tipo de decepção, mas o afastamento ele é anterior a 2018. Correto. Dando sequência, então, aqui a nossa conversa, né? Eles chegaram a falar, na época, que você recebeu honorários do PSDB para atuar nesse processo de impeachment. Lembra disso? Não, mas é mentira. Isso é mentira. Eu na verdade, até fiquei preocupada, porque num momento anterior, tinha trabalhado com o professor Miguel num parecer, entendeu? E eu decidi tomar a iniciativa por conta própria, pagando passagem, pagando hotel, tudo do meu bolso, porque eu percebi que se eu dependesse da entre aspas, oposição, nada ia acontecer.
Eu acredito até hoje, olhando daqui para trás, que quando o PSDB chamou o professor Miguel para falar que queria aparecer, e ele, como precisava, né, de alguém para fazer ali, me convidou, eu acho que eles não fizeram esse pedido com desejo do processo acontecer, mas para poder ter um parecer contrário, entendeu? Porque o professor Miguel apresentou um parecer contrário ao impeachment. Eu fiz toda a pesquisa, elaborou, mas ele não quis concluir que cabia impeachment. Então, eu acho que o objetivo do PSDB foi ter um parecer contrário do professor Miguel Reale Júnior para dizer para aqueles membros mais jovens, olha aqui, ó, o professor Miguel está dizendo que não cabe, entende? Só que eu estava convencida de que cabia. E eu tentei convencer o professor o tempo inteiro. Quando eu acompanhei numa reunião para apresentar o parecer, eu falei claramente que eu não concordava com a conclusão que o professor tinha alcançado, de que não cabia. Está compreendendo? Então, assim, o PSDB não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada. Pelo contrário. Mas vamos lá. Então, nós chegamos aí em 2018, que foi o período eleitoral. A gente viu o que aconteceu. Havia todo aquele sentimento antipetista, né? Veio o Bolsonaro, saiu lá de trás nas pesquisas e foi crescendo, 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 virou aquele fenômeno. A gente viu em 2018 um fenômeno muito interessante, que foi uma campanha política muito barata. Os candidatos conseguiram se eleger usando basicamente as redes sociais, porque estava realmente ali ocorrendo um fenômeno diferente. E aí passou, né, a impressão de que nós teríamos campanhas eleitorais que fossem custar menos para o pagador de impostos, né? É possível, viu? Eu acho que é possível, que é viável. Eu acho que esse fundo, da maneira como foi estabelecido e elevado, não se justifica. Isso vai acabar prestigiando os maus quadros, entendeu? Pessoas que não têm trabalhos a mostrar, né? Então, infelizmente, houve um retrocesso nessa temática. De 2018 para cá, né? Eu ia realmente perguntar sobre o fundo eleitoral, qual é a sua opinião, porque esse dinheiro passou a chegar nos partidos sem qualquer filtro, de uma forma assim, muito fácil e muito dinheiro. E os partidos que já eram, né, voltaram a ser balcão de negócios. Né? E o gasto dos partidos também não é fiscalizado, entendeu? A distribuição não é fiscalizada, né? E é dinheiro público. Então, um gestor, alguém que é eleito prefeito, governador, presidente, é muito mais fiscalizado do que um presidente de partido, mas o dinheiro do partido também é público. Isso. Então, assim, eu vejo com muita tristeza o que aconteceu depois de 2018. Uma coisa que você sempre defendeu, que eu já ouvi você falar em várias oportunidades, é a possibilidade de se implantar no Brasil candidaturas independentes. Sim, eu inclusive fui ao Supremo Tribunal Federal num procedimento que é presidido pelo próprio ministro Barroso. Ele fez uma audiência pública, eu fui ouvida e defendo as candidaturas avulsas, não contra os partidos. A ideia não é acabar com os partidos, mas é criar uma concorrência do bem, entendeu? Sim. Se eles perceberem que eles não têm, vamos dizer assim, o monopólio das candidaturas, eles vão se preocupar em buscar quadros melhores, em dar espaço para quadros melhores, entendeu? E, por falar nisso, né, nós estamos aí já caminhando para definições relacionadas à eleição presidencial. E a gente, pouco antes, aí você falou que está um período de revisionismo, né? E o maior deles é a volta do Lula se candidatando, depois de uma série de manobras que acabaram anulando os processos da Lava Jato. O Lula vai se candidatar de um lado, o Bolsonaro de outro,
E o Sérgio Moro tenta se apresentar como uma terceira via. Eu vejo aí movimentos, talvez o Dória, Eduardo Leite, alguns outros aí, mas a gente já está vendo assim as discussões caminharem para Lula, Bolsonaro e Moro. Como é que você está observando esse quadro aí? Eu estou assim, achando que o Moro, com todo respeito, e quero aqui deixar muito claro, né, que o trabalho dele à frente da Lava Jato foi muito importante para o país, que não vejo como um traidor, como muitos bolsonaristas dizem que é. Acho que ele é vítima de uma perseguição, tá? Seja pela anulação do trabalho dele, sejam essas investigações que ficam cavando o tempo inteiro. Mas eu não estou conseguindo ver nele a força necessária para enfrentar uma candidatura a Lula, entendeu? Não estou nem falando de potencial de voto, não é isso. É força, força mesmo. Traquejo na política, né? Aquela experiência política, né? Não, é força individual. Você até pode ter uma pessoa sem experiência, mas que tem força, entendeu? Eu não estou vendo essa força nele. Então, eu acredito que a direita, né, ou quem não quer o Lula, talvez tenha que, de alguma maneira, repensar, né, quando diz que não vai votar em Bolsonaro de jeito nenhum, e também veja a necessidade do presidente, do grupo mais próximo a ele, abrir um pouco a cabeça, entendeu? Eles seguem ainda achando que aqueles 15% serão suficientes e não serão. Tem muito erro na estratégia do presidente, eu vejo. No lugar de ir lá conversar com os quadros de direita, chamar as pessoas para perto, ele fica pondo gente para prejudicar quem está na ponta, sabe? Lançando candidatos, gerando conflitos. Ele está perdendo apoio, né? Num momento em que ele não pode perder apoio, porque o Lula está forte. Os meus amigos bolsonaristas não gostam quando eu falo isso, mas o Lula está forte mesmo, não é campanha falsa, não é pesquisa falsa. Então, ou o presidente reconhece que ele vai enfrentar uma eleição mais difícil do que 2018 e pede para o seu entorno ser mais democrático, ou nós teremos Lula presidente. Você entende que o Lula está forte em virtude do problema econômico que está ocorrendo aí? A inflação realmente está castigando, o preço, né, do combustível, de alimentos, realmente está havendo aí uma crise econômica. É por essa razão, você acha que o Lula vai vir com aquele discurso assim, na minha época o gás custava R$ 30, a gasolina custava R$ 3. Você acha que ele vai partir para esse discurso? Não, com certeza, isso sim, né? Ele vai fazer esse discurso. As pessoas estão sentindo o aumento dos preços, isso é fato. Mas não é só isso, né? Porque eu acho que falta humildade no grupo do presidente também, entendeu? Falta humildade. Eu tenho conversado com muitas pessoas e a dinâmica do presidente, das pessoas que o cercam, é uma dinâmica quase que os outros têm que pedir por favor para apoiá-lo, entendeu? Então, se não mudar esse egocentrismo, né, a chance do Lula voltar não é só pelo discurso dele, é pela incapacidade da direita. Tá havendo então, divisões na direita. Essas divisões são fruto de quê? Não é só problema ideológico. Parece que tem mais alguma treta ali, briga por cargos, né, por poder. Isso já está ocorrendo, né? Vou dar um exemplo objetivo. Tá? Nós temos ali o Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Sim. Nós temos o ACM, governador, que quer ser governador da Bahia. Não é hora do presidente Bolsonaro sentar com ambos, entendeu? Que já o apoiaram lá atrás, fechar apoio mútuo e indicar os nomes dele, né, como o Major Vitor Hugo, o outro ministro, que eu acho que é João Roma, para o Senado? Não é hora de fazer essa tratativa? Apostar naqueles políticos mais experientes, né?
só mais experientes políticos que são mesmo de direita, entendeu? Não é uma questão Sim. de experiência, é uma questão de gente que já foi testada, entendeu? Isso, são políticos alinhados ideologicamente com ele, mas e que têm maior nome, maior projeção, né? Então, aí ele vai lá e quer lançar gente para atrapalhar a eleição dos caras, entendeu? Então, assim, na minha visão, posso estar equivocada, é uma falta de estratégia. Ele acaba afastando as pessoas. Isso pode custar muito caro, né? Do Brasil. Bom, e com relação ao Moro, você acha que ele está muito assim monotemático, né? Ou seja, ele só fala de corrupção e um candidato a presidente deveria falar de outras coisas, ter também propostas em outras áreas? Não é só isso, ele propõe pouco, ele fica num discurso muito repetitivo, muito... Pedante? Eu não acho que ele é pedante, eu acho que ele é fraco, entendeu? E ele está sendo assim muito dominado por figuras... Poxa vida, eu acho que um presidente ele tem que liderar, entendeu? E não ser liderado, né? Eu vou falar uma coisa aqui, assim, é algo que eu observo, ocorreu tanto com relação a você, que esteve protagonizando o processo de impeachment, e ocorreu com o Moro também. Eu observava que você estava fazendo um trabalho ali muito, muito técnico, e sempre achei que também o Sérgio Moro era um juiz muito técnico. E o PT, de forma assim, muito inteligente, atraiu vocês para a política, que é onde a arena onde o PT sabe jogar muito bem. Você acha que isso aconteceu? Foi isso mesmo? Não acho que foi o PT que nos atraiu para a política. Eu digo assim, começou a mostrar, por exemplo, com relação a você, uma ligação com o PSDB. O Moro, eles acusavam também de uma ligação com o PSDB, falavam que ele tinha até, ela era até um agente da CIA, e começaram saíram do discurso jurídico, saíram do discurso meramente de defesa jurídica e partiram para uma politização. E que isso deu certo, porque vocês chegaram uma hora e falaram assim, o jeito é ir para a política também. Não foi assim que aconteceu? Não, com relação ao Moro, eu não sei. Né? No meu caso, não. Eu percebi que eu ia ter muita dificuldade para seguir denunciando o que eu entendia que deveria ser denunciado, sem ter um ambiente para falar, entendeu? Então, eu vim para o parlamento para poder usar a tribuna, literalmente isso. E no caso do ministro Sérgio Moro, o que eu acho é o seguinte, ele passou a ser tão perseguido, o Supremo acabou com todo o trabalho dele, ele se viu meio que sem caminho, entendeu? Então, eu defendo essa entrada dele na política. O que eu estou achando estranho é que ele está se deixando liderar por pessoas assim que não têm condição. Né? Então, eu sinto fraqueza mesmo, sabe? Não sei se ele está fragilizado porque é muito atacado, injustamente atacado, mas eu não estou conseguindo ver a força necessária para enfrentar a eleição que a gente vai precisar enfrentar, que não vai ser brincadeira. Você acha que o Moro, no Ministério da Justiça, mandou bem? Por exemplo, uma coisa que é da nossa área, o pacote anticrime. Você acha que foi positivo e que ele poderia apresentar isso como bandeira? Com policiais, com procuradores da República, membros do Ministério Público em geral, que tiveram mais contato interno, tá? Porque muitas coisas acontecem nessa área que não podem ser publicizadas. Sim. Os testemunhos são muito positivos do trabalho dele como ministro. A questão do pacote anticrime, eu tenho uma leitura, eu sou muito da linha do Santo Tomás de Aquino, é melhor não mexer, porque se mexe pode piorar. Eu, no lugar dele, não teria brigado tanto por esse pacote, porque ele acabou abrindo uma porta ali no Congresso para eles alterarem para pior, entendeu? Mas aí é uma diferença, vamos dizer assim, de ideologia no direito. Tá? Eu tenho mais a ideia de meu trabalho legislativo
é muito mais um trabalho de segurar as modificações ruins do que querer abrir porta para mudar, entendeu? Sim. Isso realmente tem que ter muito cuidado para mexer numa área tão sensível como é a legislação penal, né? Realmente pode acontecer coisas diferentes daquelas que eram projetadas no início, né? E isso aconteceu no pacote anticrime. Bom, com relação a gente observa a sua fala, eu particularmente paro para ouvir, né? E você elogia quando entende que é para elogiar, você aponta críticas quando entende que é para apontar críticas, isso para mim é um sinal de independência. Mas eu acompanho lá no Twitter, né? O pessoal te ataca muito lá e fala que você parece a Ruth e a Raquel da novela. Eu Uma vi. hora é dupla personalidade, né? Como é que você vê esses ataques? Você lida bem com isso? Você já não se preocupa mais com essas coisas? O que me entristece é notar que o debate no Brasil ainda é muito raso, Sim, entendeu? Raso, a dificuldade que as pessoas têm de ler textos muito curtos, né? Essa semana mesmo eu fiz uma crítica a um político e as pessoas não conseguiram entender. E eu fui ler novamente o que eu escrevi e o erro não foi meu, entendeu? Então, assim, a incapacidade mesmo de cognição ou a incapacidade de ler um texto inteiro. A pessoa vê a primeira frase e já comenta, né? sim. E então, assim, eu fico muito preocupada, entristecida como brasileira por ver o nível do debate, é um nível muito raso. Truculento às vezes, né? Os próprios textos dos jornais são muito superficiais. Pode reparar que, de um tempo para cá, o jornalismo ele acaba se resumindo, se reduzindo a dizer fulano disse tal coisa, Beltrano disse tal coisa. A análise está muito carente, assim, a gente está carente de boas análises, né? Então, eu vejo assim, um retrocesso intelectual, né, infelizmente, no debate público. Mas com relação aos ataques, o que você vai fazer, entendeu? Eu prefiro pensar assim, o mal está no outro, não em mim, então deixa isso aí com ele, né? E por que você não segue ninguém lá no Twitter? Primeiro porque eu gosto de ter meu pensamento, eu gosto de pegar os textos, eu ler, eu tirar as minhas conclusões, eu passar a minha ideia. Né? E quando você começa a seguir muita gente, às vezes aquilo te contamina. Esse é o primeiro ponto. E no segundo aspecto, como é que você explica seguir A, não seguir B? Sempre vai ter alguém magoado, né? Então eu decidi não seguir ninguém. Interessante aí o seu posicionamento. Bom, a gente já está caminhando aí para o encerramento, Janaína. Eu só queria saber agora o seguinte: olha, você passou então né? Nós está indo para o quarto ano aí como deputada estadual em São Paulo. Explicou que, né? Eu acredito que você teria condições de ser deputada federal. À época, né? Até outro cargo aí, chegou a ser cogitada para vice-presidente né, na chapa do Bolsonaro. Enfim, aquele era um momento. Parece que, em termos de popularidade, aqueles que se identificavam com a direita estavam vivendo o seu auge. Não só você teve uma votação expressiva, mas outras pessoas também. O próprio Eduardo Bolsonaro, Joyce Hasselmann e vários outros. Essa onda varreu o Brasil. Então, nós passamos aí 3 anos e hoje parece que há uma diminuição, né? Isso está se assentando, né? A curva está, né, baixando. Qual vai ser a sua estratégia para 2022 agora? Estratégia, né? Eu vou seguir falando o que eu penso, defendendo o que eu acho correto, divergindo do que eu não acho bom, trabalhando aqui, né? Estou aqui na Assembleia agora, venho aqui todo santo dia, apresento os meus projetos, uso a tribuna praticamente todo dia.
Então, vou seguir trabalhando, mostrando esse trabalho, e aí, como eu venho dizendo, Deus decide por meio do povo, né? Não tem muito. Não gosto muito dessa coisa de marketing, sabe? Sim. De marketing de gente, né? De tratar ser humano como produto. Então, é isso, vou seguir sendo o que eu sempre fui, como fiz em 2018. Não, sem dúvida, eu acho até que essa sua autenticidade é o seu grande ativo mesmo, né? Agora, é preciso pensar em outros termos, né? Por exemplo, você pretende buscar reeleição para deputada ou pretende, para deputada estadual, pretende ir como deputada federal, ou Então, parece que você já cogitou ao Senado também, né? eu pretendo me candidatar ao Senado. Senado. Eu Mesmo sei, sendo, mesmo sendo uma vaga só e uma eleição de alto risco. eu sei que é uma eleição muito difícil, né? Que as chances de perder são muito grandes, mas eu acredito que para o cargo, né, eu tenha assim, as melhores condições para exercer o cargo, não digo para ganhar, mas para exercer o cargo, se ganhar. Então, eu entendo que eu tenho que pôr meu nome à disposição, né, de São Paulo para o Brasil. Vamos aguardar, entendeu? Assim, se for para ser, será. Se não for, não será. E a política estadual aí em São Paulo, como é que está essa situação aí para governador? Nós temos aqui vários pretendentes, né? Não sabemos exatamente quais se apresentarão como candidatos, mas são muitos pretendentes. Eu fiquei muito bem impressionada com uma reunião longa que fiz com o ministro Tarcísio. Acho que seria interessante ele concorrer, como o presidente sugeriu. Por óbvio, entendo que ele tem que ter uma pessoa aqui de São Paulo como vice na sua chapa. Cheguei a sugerir a doutora Ângela Gandra, que, inclusive, se eu não estou equivocada, aniversaria hoje. Doutora Ângela, que é a secretária nacional da família, nascida, crescida aqui em São Paulo, filha do doutor Ives Gandra Martins, que é um grande jurista, ela tem formação jurídica, filosófica. Então, acho que ele vai ter que procurar um quadro bem de São Paulo, né? E seria interessante, porque aqui em São Paulo existe assim um triunvirato, né? PT, PSDB e DEM, dividindo poderes há décadas. Então, a chegada eu até tenho brincado, de um forasteiro, Ele é desde carioca, né? Ele é do Rio de Janeiro, né? eu acho que pode ser interessante. Eu acho que pode ser interessante. Mas eu ainda não sei se ele vem. Eu não estou sentindo, assim, por parte dele, nas falas dele, sabe, públicas, uma convicção muito forte. Né? Então, vamos aguardar. E tem o outro, né? O ex-ministro da Educação, né? O Abraham Weintraub, né? Parece. E o próprio Dória, né? Eu Que a gente não participei, sabe. eu participei de um protesto essa semana contra o passaporte da vacina, porque eu não sei como é que está Minas, mas aqui em São Paulo está muito autoritarismo, sabe? As pessoas estão sendo demitidas, os jovens não estão podendo entrar na faculdade, passou de todos os limites do autoritarismo aqui. Então, eu fui a uma passeata na Avenida Paulista, terça-feira agora, e foi interessante, porque ali eu encontrei vários potenciais eleitores do ex-ministro da Educação, o Abraham Weintraub, né? Sim. Então, ele tem, assim, um público aqui. Pode ser que eu esteja errada, né? Mas eu acredito que seja um público pequeno, porque o ministro, quando ministro, mostrou, assim, uma combatividade que eu não sei se casa com o executivo, entendeu? Muitos dos problemas que o presidente tem é dessa excessiva combatividade. Tem que ser combativo? Tem, mas talvez não tanto. E Sim. o ministro Abraham, ele consegue ser mais combativo do que o próprio presidente. É. Então, acho que o potencial de votos dele eu acredito, tá, que seja menor do que do ministro Tarcísio. Quando eu fiz uma postagem propondo uma união, ele se ofendeu, né? O ministro Abraham, ele se ofendeu, até não tinha o intuito de ofender ninguém. Mas é que eu acho assim, se dividir o eleitorado, que já não está tão garantido assim, a chance é de não ganhar nenhum, né?
É verdade. Bom, Janaína, para nós foi uma honra te ouvir, né? Sempre você fala muito abertamente, né, sobre as coisas, não foge de nenhuma pergunta e a gente está sempre aqui à disposição e desejando a vocês sucesso no seu futuro político e se não der para voltar, né, não der para se eleger aí pelo que você está pretendendo, volte para a academia, porque suas produções realmente contribuem bastante para a ciência do direito. Um abraço. Obrigada, saúde, fiquem com Deus. Valeu.